Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos alguns analistas dos Estados Unidos falando sobre o Sul Global, o que eles consideram o Sul Global. Eles também citam os BRICS no vídeo de hoje, a queda do poder dos Estados Unidos, lembrando, é do ponto de vista deles. Então você vai discordar diretamente em alguns pontos, outros podem até concordar, mas é do ponto de vista deles. Eu mesmo já deixo claro, discordo em alguns pontos claramente, mas o vídeo de hoje é esse. Mas deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Crescemos num mundo onde os Estados Unidos ditavam as regras. Isso tem sido cada vez menos verdade. Países têm conflitos e como competem e como lutam é importante. O que vemos cada vez mais é que as regras estão enfraquecendo, o que significa que os Estados Unidos podem se envolver em mais conflitos globais. Sou John Alterman, titular da Cátedra Brzezinski em Segurança Global e Geoestratégia no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. E eu sou Lily McCalloway, sou presidente e CEO do Comitê de Relações Exteriores de Phoenix e pesquisador não residente na Cátedra Freeman em Estudos da China no CSIS. Lily e eu estávamos trabalhando em um projeto sobre ordem global e chegamos ao projeto de perspectivas diferentes. Com certeza, John. Lembro que falamos sobre isso quando nos conhecemos. Me mudei para a China na 7ª série, uma mudança muito impactante para essa idade. Era uma época bem diferente nas relações eu à China, uma China muito diferente. Lembro muito daquele tempo, me deu apreço pelo que os EUA representam, nossa influência cultural, as liberdades que temos aqui. Mas também me mostrou que grande parte do mundo não vê as coisas como nós vemos nos Estados Unidos. E acho que essa perspectiva e observação foi o que nos conectou inicialmente. Vim para isso tendo estudado o Oriente Médio, viajado pelo Oriente Médio e vivido no Oriente Médio por mais de 30 anos. Bem, percebi que durante este projeto, grande parte dele focava nas percepções dos EUA nas visões europeias, e havia uma grande parte do mundo que não estávamos realmente considerando o suficiente. Essa parte do mundo mudou muito, e deixe-me dar um exemplo exato de como. Em 1990, quando eu estava na pós-graduação, os Estados Unidos e outros países ricos, a OCDE, representavam cerca de 80% do PIB global, e o resto do mundo representava cerca de 20%. Se olharmos para as projeções atuais para 2030, já não são os Estados Unidos e seus parceiros representando 80%. Ao invés disso, a participação dos United e seus parceiros caiu para metade, cerca de 40%, e o resto do mundo representará 60% do produto interno bruto. Os equilíbrios de poder global estão claramente mudando, e a manifestação real disso para Washington e muitas capitais ocidentais tem sido acompanhar a evolução do grupo BRICS, que cresceu de um termo para 5 economias emergentes para uma organização com peso geopolítico, real ou percebido, e que atrai atenção global pelo seu crescimento, tendo adicionado várias nações observadoras nos últimos anos e formalmente incorporado novos membros oficiais. John e eu buscamos entender por que essas nações que se juntam aos BRICS, potências emergentes por mérito próprio, estão cada vez mais interessadas nessa organização e, mais amplamente, se identificam cada vez mais como parte de um Sul global. Embora esse termo exista há algum tempo, só nos últimos anos vimos sua adoção em larga escala por potências emergentes, em declarações de seus líderes para populações locais e audiências internacionais, em comunicados de grupos como os BRICS, a Organização de Cooperação de Xangai e outros. China e Rússia claramente usam esse termo e buscam expandir grupos multilaterais para atrair países do Ocidente. Sabemos que os membros do Sul Global que se identificam como parte desse grupo compartilham certa insatisfação com o estado atual das coisas, a ordem global vigente e as estruturas de poder atuais. Mas além dessa insatisfação, nos perguntamos, o que mais os une, o que eles realmente querem e como pretendem alcançar esses objetivos? Pensamos que a primeira coisa a fazer é entender de onde vêm os países. A maneira de entender a origem dos países é realizar estudos especializados sobre os que realmente importam. Então, analisamos México, Brasil, África do Sul, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Índia e Indonésia. Por que esses países? Em parte porque são países que importam e muitos deles são membros do G20, entre as 20 maiores economias do mundo. Eles não fazem parte do G7, aquele clube de democracias próximas aos os países mais ricos do mundo. Todos esses países tendem a ser potências regionais. Tendem a estar profundamente integrados no comércio regional e no comércio com os Estados Unidos, China e Rússia.
E quanto mais pensávamos nesses países, Lily e eu percebemos que são eles que influenciam como diferentes regiões do mundo tratarão os Estados Unidos, a China e a Rússia. São eles que determinarão quais regras importam. As regras importam, e a única forma de entender o que fazem individualmente é estudá-los um a um. Então, encomendamos artigos de especialistas para analisar esses países. Como veem sua história? Como funcionam suas economias? Como enxergam seu futuro? O que pensam sobre segurança e o que acreditam que lhes dá segurança? E o que encontramos foi uma característica comum entre esses estados, que chamamos de estados dobradiça, pela importância regional que John descreveu, é que compartilham um senso de precariedade e urgência, equilibrado com um senso de agência. Nos relatórios, descobrimos que, embora esses países sejam diferentes em riqueza, orientação política, cultura, história e interesses, e abordem a ordem global de perspectivas distintas com um sentimento compartilhado de queixa, as origens dessas queixas são diferentes. Eles veem o enquadramento do Sul global e a solidariedade que o segue como um caminho para aumentar seu peso geopolítico. Isso é parcialmente motivado pela política interna deles. É interessante observar a política interna deles. Todos esses países têm políticas internas importantes, cada vez mais voláteis, mesmo países autoritários sem eleições, mas não ter eleições significa que os líderes precisam ter uma noção ainda melhor do que pensa o público. Os líderes sentem necessidade de se manter no poder e acham cada vez mais difícil permanecer nele. Eles precisam ter legitimidade. Há algo no papel crescente do país no cenário mundial que lhes dá legitimidade e influencia como veem essas questões. Ao analisarmos isso, sentimos que o populismo era, na verdade, um bom enquadramento. A sensação de que o mundo está dividido entre uma massa de pessoas exploradas por um pequeno grupo. É simples. Trata-se de uma atitude de obter o que merece, de conquistar seus direitos. O bom de usar o enquadramento populista é que as democracias são eficientes em lidar com movimentos populistas. Elas acomodam movimentos populistas, dialogam com eles, dão às pessoas participação em seu futuro e assim podemos começar a abordar as reivindicações dessas economias emergentes que querem enfrentar o que vem como injustiça histórica. E esse enquadramento realmente nos ajudou a pensar sobre implicações e recomendações políticas aqui. Quando os Estados Unidos olham para um mundo mais complexo e buscam engajar com o Sul global, faz sentido focar nesses estados-chave, dado seu poder em organizações regionais, cadeias de suprimentos, linhas de transporte, e sua capacidade de usar força econômica e militar para conduzir assuntos regionais. Então pensamos, como Washington pode engajar mais efetivamente esses estados-chave? E chegamos a 5 recomendações. A primeira e a segunda estão intimamente interligadas. Recomendamos que Washington construa coalizões ad hoc. São parcerias pequenas e flexíveis que entregam resultados em prioridades reais desses estados. Prioridades concretas no clima, saúde, tecnologia e conectividade. E há uma ênfase no tangível aqui. É importante falar sobre os reais interesses e prioridades desses estados e colaborar onde os Estados Unidos podem ajudar. Isso não só pode engajar esses estados-chave onde importa para eles, mas ao envolver esses poderosos atores regionais em pequenos grupos, os Estados Unidos podem aprofundar relações bilaterais, construir interesses comuns e padrões de cooperação aplicáveis em outros domínios. Can build patterns of cooperation that can be applied across other domains beyond these specific areas. Também acreditamos que os Estados Unidos deveriam oferecer melhores incentivos. Como alguém que estudou a China por muito tempo e conhece a abordagem chinesa para assuntos externos, que categoriza países por parcerias estratégicas, abrangentes e permanentes, reconhecemos que frequentemente, do ponto de vista de Pequim e dos países parceiros, esses termos significam pouco, mas indicam uma hierarquia que pode ter relevância para os IPUI ao criar níveis claros de parcerias com benefícios para laços próximos e consequências para relações tensas, mantendo
mantendo-se aberto à cooperação. O ponto-chave que queremos enfatizar é a capacidade de adaptação conforme comportamentos e relações evoluem, e a disposição de reduzir parcerias quando os laços se deterioram. Também consideramos importante que Washington apoie a democratização das instituições globais. Já falamos sobre como esses estados compartilham queixas sobre as estruturas de poder no sistema internacional. Sabemos que a composição permanente do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, está estagnada há décadas. Acreditamos que Washington faria bem em reconhecer o papel e a responsabilidade crescentes desses países, promovendo a democratização das instituições internacionais, o que também aproximaria esses países das normas e princípios que os EUA apoiam. Finalmente, consideramos importante que os Estados Unidos melhorem sua comunicação para... Acho que uma das razões pelas quais China e Rússia promovem essa ideia do Sul Global é porque isso permite que se unam a muitos países em uma visão de futuro muito diferente do passado, e assim enfraquecem o poder dos ICIMSA-UA e seus aliados mais próximos. Mas Washington deveria contestar essa ideia e adaptar sua mensagem neste contexto para destacar como a parceria com os EUA promove justiça e prosperidade compartilhada, adotando uma abordagem mais inclusiva que reconheça o papel crescente desses estados-chave. Quer dizer, parece que os Estados Unidos não são realmente uma potência do status quo. Os Estados Unidos estão constantemente se reinventando, estão sempre redefinindo sua relação com o mundo. Os EUA, mais que qualquer país, se dedicam a desenvolver capital humano e entendemos que, como um país voltado para o futuro, podemos nos alinhar com outras nações, mostrando que ainda somos a melhor aposta para o futuro que desejam, uma forma de aproximá-los, não para reprimi-los. Estamos ajudando a elevá-los. A alternativa a ter esses países ao nosso lado, reformando o sistema internacional, é um colapso, onde quanto maior o Estado, mais ele pode se safar. Esse tipo de mundo seria muito mais violento e pobre do que o que temos agora. Com certeza. E um ponto realmente importante que surgiu da nossa pesquisa é que, num ambiente de recursos limitados para a diplomacia e política externa dos ICIMA-UA, a atenção pode ser direcionada. Os Estados Unidos podem engajar mais eficazmente diversas nações do Sul Global ao focar sua atenção nesses 8 estados-chave. Isso não só conquistará certas potências médias, mas também é um passo importante para alinhar-se com regiões inteiras, dado o papel central e de liderança desses países em suas regiões. Então, a melhor forma de garantir o futuro é realmente trazer conosco esses 8 estados pivô. E temos a impressão de que a administração Trump já percebe parte disso. Vimos que, dos 8 países estudados em nosso relatório, 4 faziam parte do esforço da administração Trump para avançar em um acordo de paz para Gaza: Turquia, Indonésia, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Acho que eles entendem que esses países têm peso real, que influenciam outros, e isso é importante porque ajudam a legitimar as ações dos Estados Unidos. Mas nem tudo são boas notícias. Temos conflitos crescentes, especialmente comerciais, com a Índia e com o Brasil. Considerando a importância desses países em suas regiões e no mundo, encontrar formas de administrar essas diferenças é muito importante. Temos interesse especial em conquistar esses países e obter seu apoio para um mundo baseado em regras previsíveis, onde tenham voz para preservar um ambiente onde todos possam prosperar. O complicado é que esse lugar onde todos possam prosperar e Estados Unidos, eles não combinam na mesma frase. O modus operandi dos Estados Unidos é justamente outro, é tentar subjugar os outros países e levar vantagem em basicamente todo tipo de ação comercial, inclusive, caso seja necessário, o uso da força para que isso se torne realidade. Então, eu não acredito nisso nem um pouco. Também não acredito que o Trump tenha entendido a importância do Sul Global, a importância desses países, a importância dos BRICS que seja, ou a importância do Brasil. Pelo contrário, ele está tomando uma pancada atrás da outra justamente por não ter entendido. Na cabeça do Trump, ele ainda acredita que os Estados Unidos conseguem mandar em todo mundo, que todo mundo precisa baixar a cabeça para os Estados Unidos. E o mundo de hoje mudou, é justamente o inverso. Eu até entendo que, do ponto de vista deles, sejam recomendações.
E, cara, se muitas daquelas recomendações realmente fossem levadas a sério, acredito que o mundo até possivelmente seria um lugar melhor. Agora, quem apanha nunca esquece. E pelo visto, quem bate acabou esquecendo. No meu ponto de vista, eles foram muito inocentes em toda essa análise. Concordo em alguns pontos, discordo diretamente em outros. Mas esse é o meu ponto de vista. Os caras são muito mais estudados que eu, mas eu continuo pensando assim. Pelo menos essa é a minha forma de ver o mundo. Mas o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!